Bem-vindos novamente a mais um episódio do podcast do Instituto Essere. Hoje na nossa playlist, a Ampulheta. Episódio onde faço uma pergunta e obtenho a resposta do professor Jonathan, que está aqui conosco, no tempo da Ampulheta. Então, se você gosta de assuntos de história e filosofia e de alta cultura em geral, por favor, deixe seu like se você estiver no YouTube, comente e compartilhe este episódio. E procure o nosso link aí na descrição, que vai levá-los à nossa página própria, e você poderá conhecer mais sobre o Instituto Essere e pode ser nosso aluno. Venha fazer parte desse time conosco. Tudo bem, professor Jonathan? Muito bem, tudo bem, tranquilo? Paulo? Ótimo, obrigado. Bom, vamos à pergunta e eu viro a ampulheta. Hoje eu gostaria de falar dos papas na Renascença, aí no século XVI, especificamente Paulo III, que parece que tem uma história curiosa. Muito curiosa. Eu acho que ele é o papa mais interessante da história. Por quê? Paulo III, inclusive muita gente sabe já disso, é o papa que salva a igreja no século XVI, durante toda a crise do cisma protestante. Ele é o papa que convoca o Concílio de Trento, que é o concílio mais longo da história da igreja, talvez até o mais importante, né, do ponto de vista doutrinário, inclusive, né, que afirma muita coisa. É o papa que aprova a criação de várias ordens religiosas, mas principalmente dos jesuítas, que ele gosta muito. Ele, né, se encontra com Santo Inácio de Loyola e ele aprova imediatamente a criação da ordem, e todos sabem a importância que os jesuítas tiveram no movimento da Contra-Reforma e da evangelização dos povos dos territórios que estavam sendo descobertos na época, né, das grandes navegações, como aqui no Brasil, né, toda a América, a África e a Ásia. E é o Papa que cria a Inquisição como órgão de julgamento interno das heresias que surgem na igreja, que não é esse monstro também que o pessoal pinta por aí, mas que é um outro assunto para a gente falar. Mas enfim, ele toma essas três atitudes, além de ter administrado muito bem a igreja, nomeados bons cardeais, nomeados bons bispos, né, criado diocese, enfim, ele fez muita coisa interessante para a igreja e marcou a história por isso. Só que o que muita gente não sabe é como que ele começou a carreira eclesiástica dele, né, a vida eclesiástica. O Papa Paulo III, ele era irmão de uma das amantes do Papa Alexandre VI. Ele era o irmão mais novo, da Giulia Farnese, né? Ele, inclusive, é chamado Alessandro Farnese, o nome de batismo dele. E ele foi nomeado cardeal pelo Papa Alexandre VI a pedido da amante, ou seja, para agradar a amante. Uhum. Ele era jovem, ela falou, nomeou meu irmão cardeal, o Papa nomeou para agradar a amante. E ao longo do tempo, enquanto cardeal, ele teve vários filhos, bastardos, inclusive um dos filhos dele, ele criou o Ducado de Parma para um dos filhos dele, né, que existiu até a unificação italiana, e inclusive boa parte dos nobres europeus descendem dele por isso. E ao longo do tempo ele acumulou riquezas e tal. Então, ou seja, ele teve uma vida, vamos dizer, que muitos classificam como devassa, né? Mas quando ele foi eleito Papa, ele fez tudo isso de bom para a igreja. E era um homem muito inteligente também. Então, é uma figura, assim, que mostra como que, mesmo sem ser santo, ele amava muito a igreja e era muito inteligente e fez muitas coisas boas, né? E dizem até que passou por um processo de conversão profundo quando se tornou Papa. Mas também nomeou um dos netos dele cardeal, que era uma prática comum e que não necessariamente é errada, né? Você nomear um parente seu cardeal, desde que seja uma pessoa idônea, né? Que é uma questão de confiança. Há até um santo que era sobrinho de um Papa, que é o São Carlos Borromeu, né? Então o problema não está em nomear um parente cardeal, mas sim nomear simplesmente porque é parente, né? E então tudo isso é muito interessante na figura dele, que é uma figura típica do período, né? Porque no período nós encontramos várias figuras assim, que tinham uma vida pessoal e moral, mas que amava muito a igreja e que era muito competente, era muito inteligente e trabalhava de maneira muito competente. E, inclusive, favoreciam os bons, não perseguiam os bons, como ele fez com Santo Inácio e outros santos da época. Então é parecido com outras figuras, como, por exemplo, o cardeal Guillaume de Stuteville, que também tinha amantes, tinha vários filhos bastardos, mas também era uma pessoa muito correta na igreja, né? Ajudou muito a igreja.
Interessante, curioso, né? A Uhum. Renascença tem essa Ambiguidade, essa ambiguidade, né? esse jogo de claro e escuro, né? Uhum. É muito curioso, né? E quanto tempo durou o Concílio de Trento? Eu sei que é muitos anos. 18 anos. 18 anos. Exatamente. É o concílio mais longo da É história. quase inimaginável uma coisa dessa. Ele passou pelos papas Paulo III, Paulo IV, Pio IV, Marcelo II, e depois foi encerrado, depois foi concluído, né, se não me engano, por Pio IV, e depois São Pio V que aplicou todas as decisões do Praticamente concílio. 6 papas. Praticamente 6 papas, né, Nossa. durante Outra curiosidade também da Renascença. O próprio Papa Alexandre VI, né, com todos os Sim. problemas pessoais dele, é um Papa que, como Papa, para a Igreja, ele não fez nada de errado. Ele cuidou muito bem da Igreja também. Muito bem, e acabamos com a ampulheta. Agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Novamente peço que, se você estiver no YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua pergunta para um próximo episódio e, na medida do possível, torne-se nosso aluno, se você ainda não é, procurando a nossa plataforma no endereço que está aqui na descrição desse vídeo, onde você poderá conhecer mais sobre o Instituto Essere e participar conosco. Muito obrigado.